Aleluia. Entenda uma coisa: cada deserto tem um propósito. E às vezes só vai ganhar, só vai vencer o propósito que se importa. Porque viver o milagre é muito fácil, mas não suportar o propósito que é o problema. Porque eu diz, ai Jesus, eu quero te adorar, independente da circunstância. Mas aí quando Deus aperta o cinto, aí começa a murmurar: poxa Deus, mas eu vou para a tua casa, eu te adoro, eu vou na casa. Eu falei isso, igreja, porque pensa numa mulher que era 380 dentro da igreja. Lavava a igreja sozinha, a igreja era grande, não era, minha filha? Eita Deus! Sozinha, lavava as cadeiras. E eu não aceitava. Quando meu marido foi preso, eu não aceitei essa sentença. Eu não aceito. Porque meu marido é um pai de família. E ele matou para salvar a vida da mãe. E tudo, eu dizia assim: Senhor, desembargador não estava lá, advogado não estava lá, procurador não estava lá. Tu estava lá, tu viu, Senhor. Faz justiça para mim. E aí, igreja, e eu não aceitava. E eu questionei, eu falei Deus contra a parede, porque eu falei: Senhor, eu sou tua cega, eu te adoro, eu te ousato. E eu não aceito o que eu estou passando. Porque quando tu vai para uma prova, tem duas situações: ou Deus te colocou para te provar, ou tu foi por causa de pecado. Eu vou dizer por mim, Deus me colocou para provar, não sei pelo meu marido, né? Porque eu fico 24 horas montada nele. Mas era algo que ele tinha feito no passado. E quando a gente serve a Deus verdadeiramente, a gente tem que cumprir, tem que pagar com a justiça. Amém? E aí Deus permitiu. E quando Deus permitiu, eu murmurei. E quem tinha orado, lembra que eu falei lá atrás que eu tinha orado? Tinha pedido para Deus salvar, curar, libertar e esmagar o vaso. Mas aí, o que eu falei para vocês? Aprenda a orar e pedir. Porque às vezes a gente... Oh, glória a Deus! Quando Deus vai cantar, a gente chora e diz: Senhor, mas não era assim que eu queria. Não é verdade? É verdade, igreja. Não é assim que eu queria, mas é assim que Deus quer. E quando Deus quer, quando Deus toma pela mão, meu amigo, não mete a mão que vai apanhar junto. Vai apanhar junto. E aí, né, essa mulher foi obediente, ficou calada. E quando ela ficou calada, ela foi e começou a descer o azeite. E essas vasilhas não eram encaixadas, elas não estavam quebradas, elas não estavam furadas. Talvez eram vasilhas de alumínio que brilhavam, que nem umas vasilhas assim da minha mãe, sabe aquela areia que a gente se vê. Eu tenho essa paciência. Eita Deus! E aí, era assim essas vasilhas. E aí, o que eu aprendo com isso? Deus não vai derramar azeite em vasilha quebrada. Deus não vai derramar azeite em vasilha furada. Deus não vai derramar azeite em vasilha suja. Porque o azeite significa o quê? Unção. Unção. E para você ter unção, você tem que o quê? Se renovar, se despir de um homem velho, se despir de uma mulher velha para se tornar um vaso Novo. diante da presença do Senhor. Oh, glória a Deus! É verdade! A botija não se acabe e nem a farinha da panela se acabe. O que é o azeite na minha e na tua vida? É a unção do Senhor. E o que é a farinha da panela? É a palavra do Senhor. Talvez alguém trouxe, descreva essa palavra de várias formas, que foi o que Deus trouxe para o meu coração para trazer para você, para a sua vida. E a Bíblia descreve que eles pegaram as vasilhas. A uva pegou a latinha de azeite e ia se enchendo. Aquela latinha não era lata. Outra coisa que nós aprendemos: essa viúva não pegou a latinha e foi lá: Senhor, multiplica esse azeite, Senhor. E quando derramar lá, que venha lá. Não, ela não fez mais nada, ela simplesmente obedeceu. E no momento que ela derramava aquele fio de azeite, era multiplicação. Quando tu obedece, aquele azeite que vai descer sobre a tua vida é multiplicação. Quando tu obedece a palavra, quando tu começa a orar, quando tu começa a jejuar, Glória a Deus! de forma verdadeira, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque a Bíblia fala que o Senhor, ele sonda o
Né? Então você quer saber quem é realmente alguém de verdade? Tem poder. É Deus, ele sabe, ele conhece o que vai acontecer mais lá na frente. É verdade. E por isso ele não permite muitas das vezes que algumas bênçãos aos nossos olhos cheguem nas nossas mãos. É verdade. Porque nós seríamos capazes de administrar da forma correta que iria agradar o coração do Senhor. Aleluia. E a gente aqui seria a bênção para nós, vai ser maldição. E Deus, por te amar tanto, às vezes não te entrega aquilo que tu tanto pede. Amém? Aleluia. Aí essa mulher vai, pega os filhos, empresta a vasilha, e a Bíblia descreve que as vasilhas enchem com a derrama do azeite, até que o momento ela pergunta: ainda tem vasilhas vazias? Aí ele dizia: não. E quando não tem mais o azeite, Para. sabe quando não tem vasilhas vazias, o azeite para. É Quando verdade. tem crente arrogante que se acha dono da salvação, o azeite para. Tem um louvor que é tão É verdade. assim: se Deus é ligada, tomada, não prega, não louva, não faz mais nada. Acho que vocês já ouviram. Já. Eu digo que esse louvor é muito forte. Glória a Deus. Às vezes a gente acha que Deus está no negócio e não está. Por isso que Deus deu 9 dons. E um desses dons é direcionamento do Espírito Santo. Aleluia. Quando alguém vai pregar lá no ministério, eu sempre oro e digo assim: Senhor, se não for de ti, não permita que chegue em mim. É verdade. E eu sempre falo assim: Senhor, revela na palavra, porque a palavra é a maior revelação. É verdade. As pessoas hoje elas têm ido atrás de revelação. É verdade. Quando é o nome da palavra, se come, se olha no celular, te dá vontade de beber água, de ir no banheiro, tudo acontece. Aí quando chega na hora da revelação, aí fica todo derretido, e chora, coisa. Isso é emoção. Vocês estão me cuidando com isso. Eita Deus. Espírito Santo. A outra coisa que eu aprendo com essa mulher: quando acontece o milagre, ela pega e ela volta novamente ao profeta. É. E ela vai saber o que aconteceu. Vocês acham que o profeta já não sabia o que tinha acontecido? Já. Mas sabe por que Deus ele permite escrever isso? Para mostrar uma coisa para nós: que o crente, quando ele está passando pela prova e pela luta, ele vai vir na igreja. É pedindo oração do pastor, e traz foto da casa, e traz a chave do carro, quando é um milagre, traz a chave da casa e é voto, mas quando recebe a bênção, ó, cadê o irmãozinho que estava chorando lá no fundo da igreja? É Cadê o verdade. irmãozinho que era o primeiro a chegar querendo milagre? Começa Eita Deus. não, mas essa mulher ela foi até lá ao nome do Senhor e fez saber o que tinha acontecido. Aleluia. Aí o profeta fala o quê? Vai, vende, paga as suas dívidas e bebe do resto. Eita Deus. E viver do resto, porque Deus, quando ele quer entregar bênção, ele não entrega pela metade. É completa. Completo. Eita. Amém na tua vida. É completa. Amém, igreja? Amém. Na tua vida, quando Deus quer entregar uma bênção na minha, na tua mão, você vai passar por desertos. Talvez tu esteja passando um deserto financeiro, mas tu pode estar passando um deserto na tua vida conjugal. Talvez tu pode estar passando um deserto na tua vida espiritual. E tu não entende por quê. Pode ser duas coisas, pode ser desobediência, mas pode ser Deus testando a tua fé. Porque, como eu falei, é muito fácil adorar a Deus no momento da gratidão. No momento da bonança, no momento que dá só glória a Deus, aleluia, opa, opa. É verdade. Glória, né? O peixinho assado, tambaqui, é muito fácil. Eita No momento Deus. da panela vazia, no momento que as contas chegam e tu não tem dinheiro para pagar. Olha só, a minha filha foi lá em casa, eu convidei ela, né? Ela disse: eu perguntei, vai para a faculdade? Ela disse: não. Aí eu disse: eu falei, não, estou estudando aqui, passei o dia estudando, porque eu estudei um monte de palavra. E eu pedi para Deus confirmar aqui. Eita Deus. E aí eu falei assim: olha, mãe, eu tenho que ter um valor, né? Eu falei para ela um valor. Tem que ter um valor para mim começar o curso de capacitação. Aí ela, e aí? Eu falei: eu não tenho, mas eu sei que Deus vai prover. Aí ela, para amanhã, eu falei: para amanhã, não sei como vai ser, não, Deus vai prover. Porque eu aprendi a viver pelo milagre. Irmãos, Aleluia. que Deus já proveu de dobrar o joelho. A minha filha está 8 meses em tratamento com tuberculose. Eu passei 2 meses andando com ela. Ela disse:
o organismo dela aceitar o outro medicamento, ela teve que tomar protetor gástrico e vários remédios. Só que antes de descobrir, o médico passou um check-up para ela. Uma ressonância, se eu não me engano, lá onde eu fiz foi 450, mas eu sei que tem lugares que chega até 1.200. Eu não tinha, irmãos, um centavo no bolso. Aí minha filha me mandou de prova para comprar, pagar os exames. Nem sequer pagar passagem, porque foi logo quando ano passado, né? E aí, depois que veio essa Covid, quem trabalha com vendas sentiu impacto. Aí muitas vendas, até porque a nossa moeda ela desvalorizou. Meu marido é corretor de imóveis. E aí só ele trabalhando. Eu não estava trabalhando. E aí o que eu fui fazer? Fui dobrar o joelho. Falei, meu Deus, e agora, Senhor? O médico pediu os exames com urgência. Até que eu consiga liberar o último exame, a menina morreu. Por quê? Porque Deus, a gente é falha, é incrédulo, né? A gente, mesmo servindo a Deus, quando acontece esse tipo de coisa, que a gente não consegue discernir o que está acontecendo, aí, né, a gente fica triste, né? E aí eu peguei, comecei com a minha pastora, e falei assim, pastora, eu vou fazer uma rifa, para me levantar o dinheiro para pagar os exames da minha filha. Meu marido é orgulhoso. Aí ele, não, que rifa é coisa de pobre. Gente, não se ofenda, pelo amor de Deus, eu estou falando que meu marido falou. Aí meu marido puxou para trás, não quis fazer a rifa. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu estou me formando em técnica de enfermagem. E eu já trabalho como cuidadora, né? Cuidadora hospitalar. E aí eu peguei e falei assim, a única coisa que eu sei fazer é cuidar de doente. Que é a única coisa que eu fiz é cozinhar. Falei, agora sim, o que eu vou fazer? Aí eu agoniada, porque a menina estava passando mal, estava vomitando sangue. E cansava que desmaiava. E o detalhe, os exames dela, ela ia para o hospital, não dava nada. Eita! A médica disse, mãe, vai para a igreja porque é espiritual. Eita. Só que a gente que já tem uma unção, a gente sabe como é espiritual. É verdade. Às vezes a gente tem que ter sabedoria nisso, porque Deus deu sabedoria aos homens para cuidar da gente, né? E aí eu peguei e fui orar. Eu passei de 11 horas da noite orando até 6 horas da manhã. E a minha ideia era, vou emprestar o dinheiro, parcelar as 3 vezes e aí vou pagar. Só que Deus sabia que a minha filha ia ficar em tratamento em 8 meses. Eu ia ter dinheiro para pagar o empréstimo? Não. Com a menina doente? Não. Eu acabei de dizer que Deus, quando Ele opera um milagre, Ele vai por completo, amém? Eita, toma posse! Eu fui orar. Eita, meu O Deus! Senhor sabe todas as coisas. E a tua filha que tem sido fiel. Deus está falando! A oferta sou eu, tá? E minha filha de prova. Passei 1 ano e 8 meses, meu marido preso. Eu vendia pudim para as mulheres dos presos. Vendia bolo, fazia comida para elas, que era só o que eu sabia fazer. E aí, veja, no pouquinho que eu ganhava, eu tirava meu dízimo e colocava lá. Porque a Bíblia diz assim, ser fiel no pouco, sobre o muito te Colocarei! Mas ser fiel, igreja, no pouco, não é do primeiro pagar tuas dívidas e o que sobrar tu vai para a casa do Senhor, não. Ser fiel é tu recebeu 1.500, tu tira 150. E aí o que sobrar, tu vai pedir de Deus direção. E Ele vai te dar e tu vai administrar. E esse dinheiro vai... Oh, glória a Deus! E aí eu vou orar, Senhor, eu sou fiel. Eu sou fiel a ti no dízimo e na oferta. E aí, detalhe, tu tem que ter crédito com o Senhor, que é uma poupança, né? Aleluia! Botar o cartão lá e vai te dar dinheiro, se tu tiver dinheiro. Para te orar e colocar Deus na frente, tu tem que ter poupança. É verdade. Tem que ter crédito. Porque Eita! se tu é fiel no dízimo e na oferta, não vai poder dizer, Senhor, eu sou fiel a ti. Será que vai ver? Aleluia! Quem é esse mesmo? Né? Quem é esse mesmo que diz que é fiel a mim? Aleluia! Aí eu liguei para uma pessoa, falei, mano, um amigo meu, queria falar contigo. Aí ele disse assim, ó, mano, também quero. Tu acredita que eu passei a noite toda pensando em ti? E eu falei, vai ser eu toco no coração dele para ele me emprestar, que é um empresário que eu conheço, um amigo, né? Ele fornece madeira para as madeireiras aqui, né? Aí ele conversa, ele foi lá. Conversa bem, e disse assim, pastor, me tira uma dúvida, é errado você usar o dízimo para abençoar alguém que você sabe que está passando por uma dificuldade? Aí eu falei, eu nem sabia que era eu, mas eu falei assim, é errado
Então você pode sim usar o seu dízimo para ajudar alguém que está precisando, realmente. Mas não pode ser hábito, porque o correto é você entregar na casa do Senhor e o pastor que está lá, o tesoureiro, é ajudar essa pessoa se for da igreja, não? Ou então se chegar, né, alguém pedindo ajuda e aí ele sim ajuda essa pessoa. E aí ele foi falando assim, irmã, dona Luciana, não me chama de pastor, me chama de Dona Luciana. Ele disse assim, Dona Luciana, eu senti no meu coração de me abençoar. Olha só como é. Eu precisava. Eita Deus! Aliás, era 600, era 680, fazer todos os exames que faltavam. E eu fui orar, né? Porque a única coisa que o crente sabe fazer bem é orar, né? E pedir para o Papai do céu. E aí, ele foi e falou bem assim. Aí eu pensei, não, vai me abençoar com 300 reais. Olha como uma mulher pouca fé. E tá com pouca fé. E aí, eu peguei para me abençoar com 300 reais. Ele disse, não, faça uma coisa, me unja. Aí eu peguei o ungi ele, né? Ele me falou algo, né? Pediu direção e aí Deus me deu direção numa palavra, eu trouxe para ele. Aí ele disse assim, vá para mim que eu vou apresentar. E ele assim, ele não é crente, mas pensa num homem fiel, porque eu sou tesoureira da igreja, onde eu congrego, e ele sempre dizima na minha igreja, e é fiel, ou na minha igreja ou na igreja que ele está ajudando a construir lá. E aí ele pegou e tirou. Ele não me deu na minha mão. Eu disse, você me deu a sua Bíblia? E aí eu dei a Bíblia para ele e ele colocou a quantia. E eu não abri na hora, né? Aí fui, conversei com meu esposo e tudo, né? De conversar, tomar um café e ele foi embora. Quando ele foi embora, ele disse assim, a senhora já viu a sua Bíblia? Eu falei, não, abra lá. Ele disse assim, Deus colocou no meu coração de entregar essa bênção para a senhora. Para os exames da Heloísa. Irmão, eu fui lá abrir. A gente tinha R$1.500. Oh, glória a Deus! Eu creio nessa providência, Deus! Pagar o Uber para a senhora ir e voltar, porque eu sei que ele vai poder voltar de ônibus com ela do jeito que ela está. E eu pagar ainda dá. Eu creio. Maior. Eu creio. Eu precisava de 680. Quando eu fui fazer todos os exames, eu descobri uma clínica mais em conta. Sabe quanto eu gastei? 480. Oh, glória! Aí a minha filha, né, apareceu, que era tuberculose e tudo, e aí veio o tratamento. E a menina interna, vai, a Beatriz é a que sofre quando alguém interna, ela que vai deixar as coisas, ela que vai pegar, e aquele fora, né? E aí eu agoniada, lá a médica muda todo o medicamento, cada vez que eu internar mudar a medicação, e haja dinheiro. E aí o médico passa um medicamento que se chama Sulfafim, é o protetor